Eu tenho certeza que você já travou numa questão de estequiometria por confundir mol, massa, molécula, número de átomos e tudo mais. É realmente uma quantidade muito grande de informações, todas elas estão relacionadas de alguma maneira, e hoje eu tô aqui para poder esclarecer e você nunca mais confundir todos esses conceitos e arrasar no conteúdo de estequiometria. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter por aqui. Vambora? A primeira pergunta que a gente se faz é a seguinte: qual que é a diferença, né? Porque assim, a gente sabe que está tudo muito relacionado, mas quando a gente parte, né, do princípio sabendo a diferença entre esses dois termos, as coisas acabam ficando um pouco mais claras. Então vamos ver com calma. Quando a gente fala de mol, a gente está interessado em saber a unidade de medida que representa um conjunto de átomos. Então, se eu pegar, por exemplo, o hidrogênio e juntar um átomo, dois átomos, três átomos, quatro átomos, cinco átomos e for juntando, até o momento em que eu vou ter tanto átomo que eu posso dizer que eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Ou seja, eu tenho muito átomo ali envolvido. Se você não está acostumado com essa nomenclatura, isso aqui é só uma notação científica, tá bom? Para poder representar um número muito grande. Por quê? Repara que esse número aqui, ele é positivo. Isso significa que eu tenho, depois dessa vírgula, 23 casas decimais. Gente, é muita casa decimal, muita casa. Ou seja, eu tenho tudo isso de átomos que eu coloquei dentro de um potinho e simplesmente essa quantidade específica de átomos foi chamada de um mol. Apenas isso, tá? Então, se eu reúno uma quantidade diferente dessa quantidade de átomos, eu não tenho um mol. Eu tenho, às vezes, 0,5 mol, eu tenho, às vezes, 3 mols. Por isso que o mol pode ter um número decimal tranquilamente, porque ele não representa, se eu tenho 0,5 mol, eu tenho meia molécula. A molécula foi quebrada ao meio. Não é isso que ela significa, tá? Significa que eu tenho, por exemplo, se eu tenho meio mol de alguma coisa, eu tenho metade dessa quantidade de átomos aqui, de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tudo bem? Esse número, essa palavra, na verdade, átomos, às vezes é transmitida também como moléculas, tá? A gente pode ter uma reunião de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de alguma coisa, que também vão significar um mol. Então, um mol é só uma unidade de medida, tá bom? Quando eu reúno essa quantidade de átomos, eu digo que eu tenho um mol. Massa, você já está aí careca de saber, careca de usar, é a quantidade de uma matéria que vai constituir, que vai formar um corpo. E ela pode ser expressa na forma de quilo, de grama, enfim, vai depender da unidade que você estiver interessado em usar e vai depender também do contexto, porque muitas das vezes a gente vai precisar ser um pouco coerente com a unidade que a gente está usando. Por exemplo, eu posso dizer a unidade de massa de uma formiga em quilogramas? Ó, eu não vou falar que você não pode, poder, você pode fazer o que você quiser. Mas, às vezes, não é coerente a gente pesar, digamos assim, uma formiga em quilogramas. A gente vai precisar dizer, em notação científica, esse númerozinho aqui de cima vai ser um número negativo de várias unidades, tá? Então, às vezes, não é muito coerente a gente usar. Agora, por exemplo, usar a medição, né, do peso de uma formiga em nanogramas, talvez seja mais coerente. Usar um lápis em grama, talvez seja mais coerente, tá? Então, precisa ficar clara essa diferença na cabecinha, por quê? Porque na hora da gente juntar tudo isso em estequiometria, o negócio desanda, entendeu? Então, você precisa entender que um mol é apenas uma unidade de medida. Da mesma forma que você tem litro como unidade de medida, da mesma forma como você tem metro cúbico, da mesma forma como você tem quilo, da mesma forma como você tem várias outras unidades, metro e assim por diante, que você usa no seu dia a dia para poder determinar as coisas. Então, o mol ele vai entrar nesse rolê também, beleza? Vamos lá, então. Eu coloquei um exemplo para a gente entender isso aqui na prática, tá? Como que essas coisas vão se relacionar. Então, a gente tem exemplo aqui com mol e massa e a gente também vai ter exemplo com o número de átomos, tá? Olha só, ele perguntou qual é a massa em gramas de 0,01 mol, perdão, 0,0, tá certo, 1 mol de O2. Vamos lá. Como que a gente resolve esse problema? A gente precisa primeiro saber qual é a massa para 1 mol de O2. Por quê? Porque essa é como se fosse a nossa receita de bolo original. Eu preciso saber qual é a proporção inicial das coisas, qual é a quantidade inicial das coisas, a partir daí eu conseguir trabalhar com essas informações.
Então, a gente calcula isso dizendo a massa molar do O2. Porque a massa molar, ela vai dizer para a gente a quantidade de gramas presentes em 1 mol de O2. Eu vou conseguir saber, ó, se eu pesar 1 mol de O2, eu vou ter tantas gramas. É para isso que ela serve, tá? Então, como que a gente calcula a massa molar do O2? O O2, a molécula em si, a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Não, de oxigênio. Na molécula de O2, a gente tem duas massas, né? 2 átomos de oxigênio. Então, é só eu saber o peso de um, eu saber o peso do outro, que vai ser o mesmo, ou eu saber o peso de um e multiplicar por 2. E ele me deu aqui na questão essa informação. Ele me disse que a massa de um oxigênio vale 16. A massa de um oxigênio vale 16, eu tenho 2 oxigênios ali presentes, então eu tenho 32 gramas por mol. Aí vamos entender essa informação. O que que isso significa? Significa que em 1 mol de oxigênio, a gente tem 32 gramas de oxigênio. Vamos escrever isso aqui. Então, ó, em 1 mol de oxigênio, do gás oxigênio, que é o O2, a gente tem 32 gramas do mesmo oxigênio, bem? Então, a gente pode usar essa relação inicial para poder calcular a massa que ele quer em outra quantidade de mol, fazendo a nossa querida e amada regra de 3, tudo bem? Como que a gente resolve isso? A gente vai colocar, então, 0,01 mol, que a gente quer calcular do O2, ter quanto de massa? Que a gente vai chamar aqui de X. É só a gente calcular essa regra de 3. 1 mol de O2 tem 32 gramas, logo, 0,01 mol de O2 vai ter X. E aqui, ó, é só a gente multiplicar cruzado, como toda a regra de 3 que você conhece. Então, vamos resolver. 1 vezes X, vou escrever aqui embaixo, 1 vezes X, igual a 0,01 vezes 32. Então, 1 vezes X é o próprio X. Quando a gente multiplica 0,01 por 32, a gente vai ter essa resposta daqui. 0,32 gramas, 2. Acabou. Essa é a quantidade em massa do oxigênio, né, do O2, presente em 0,01 mol do O2. Tem outra maneira da gente calcular? Tem. Vou te mostrar, mas isso é só caso você goste, tá? Não necessariamente precisa fazer do outro jeito. Existe uma formulinha que diz pra gente que número de mol é igual a massa e a massa molar. Então, a partir de qualquer número de mol e da massa molar, por exemplo, você consegue calcular uma massa. Ou, a partir de uma massa com a massa molar, você consegue calcular o número de mol. Como que isso se aplicaria a essa questão? Olha só. Ele deu aqui para a gente no enunciado 0,01 mol. Isso aqui é um número de mol, é o N, tá? Então, ele entraria aqui. A gente já calculou a massa molar. Então, 32 gramas por mol é a massa molar, entraria aqui. Então, olha só como é que isso se resolveria. No lugar do número de mol, vamos escrever 0,01. Escrevemos. Igual a massa, que é o que eu quero calcular, que a questão me perguntou, sobre a massa molar, que é 32. Como que a gente resolve isso? A gente tem que só multiplicar cruzado essas duas informações, porque eu tenho um número igual a uma fração. Então, na hora de você resolver, é só multiplicar cruzado, tá? Aqui embaixo do 0,01 não tem nada, então você pode só escrever o M. Escrever aqui embaixo, ó. M é igual a 0,01 vezes 32. A gente já fez essa conta, olha ela aqui. 0,01 vezes 32. E isso vai dar 0,32 gramas também do O2. Que poderia ter passado, né, nesse número decimal para fração e tudo mais, mas eu só encurtei caminho, tá? Antes que você precise, né, que você comente alguma coisa assim aqui embaixo. Poxa, mas eu aprendi a passar a fração, perdão, o número decimal para fração. Você pode fazer. É porque aqui eu só encurtei o caminho, tá bom? Só pra gente não ter que fazer muita conta. Então, a gente chegou no mesmo resultado, fazendo de duas maneiras diferentes. A opção que você vai escolher, a que você quiser. Tá bom? Você pode fazer tanto pela regra de 3 quanto pela formulinha do número de mol. E tem mais um exemplo para a gente treinar. Só essa questão. É a massa em gramas de uma molécula do metano. Então, vamos respirar. Olha só. Que é apenas de uma molécula. Informação. Como se eu pegasse uma molequinha de metano, colocasse em cima de uma balança e pesasse ela. É isso que ele está perguntando para a gente. Vamos lá. Começa da massa molar, tá bom? Então, vamos escrever aqui a massa molar. O metano, CH4.
CH4, a gente tem uma vez o carbono aparecendo, então a massa dele só é contada uma vez. 1 vezes 12, massa do carbono. Mas a quantidade de vezes que o hidrogênio aparece são 4. Então, 4 vezes a massa do hidrogênio, que é uma só. A gente fica aqui, ó, 12 vezes 1, que é 12, mais 4 vezes 1, que é 4, 6. E essa é a massa molar do nosso metano, beleza? Dito isso, o que a gente pode relacionar daqui? Vamos escrever. A gente sabe que 16 gramas de metano estão em 1 mol de metano, CH4. Então, 1 mol de CH4, que é o metano, tem 16 gramas. Mas você se lembra que a gente já viu na aula de hoje sobre isso, que 1 mol de qualquer coisa tem quantas moléculas ou quantos átomos? Exatamente. 2,02 vezes 10, 23 moléculas ou átomos. No caso aqui, as nossas moléculas. Vou deixar abreviado assim. Se eu escrever mol, é capaz das pessoas acharem que é a mesma coisa, mas não é. Um é mol de mol, o outro é moléculas, tá? Então, ele perguntou o seguinte, beleza. Essa relação aqui a gente pode aplicar para qualquer substância que a gente tenha na face da Terra. A massa molecular dela ou a massa molar dela está em 1 mol daquela substância, que esse 1 mol vai ter 6,02 vezes 10 a 23, ou moléculas ou átomos, vai depender do contexto, tá? Ele perguntou o seguinte, qual que é a massa? Então, vamos montar a nossa regra de 3. Qual que é a massa que eu vou chamar de X? Uma molécula. Então, aqui embaixo é uma molécula. E quer saber a massa para uma molequinha. Então, a gente vai relacionar a ponta esquerda dessa regra de 3 com a ponta direita. Então, ó, vai sair meio torto, mas eu vou fazer uma linha aqui assim, ó. Então, a gente só vai fazer a regra de 3 considerando as informações das pontas. Ué, a gente não vai usar esse 1 mol do CH4? Não, não vamos. Porque a gente já colocou que 1 mol de CH4 representa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, a gente não precisa usar ele, tá bom? A gente agora vai multiplicar cruzado, ó. 16 vezes 1, que vai dar 16. Vou escrever aqui embaixo. Do outro lado, a gente tem X vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, ó, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, X. Vamos escrever aqui, ó. O X vai ser igual a 16 sobre 6,02 vezes 10 a 23. Esse 6,02 eu vou aproximar para 6, tá? Como não é uma questão objetiva nem nada, isso não vai atrapalhar a gente. Então, dividir. Vai ficar aqui, ó. 16 dividido por 6 vai dar aproximadamente 2,67. Vai ficar o 10 a 23 aqui embaixo. Para tirar esse 10 a 23 dali, a gente vai precisar usar um truque de potenciação, tá? Como que isso acontece? Eu quero trocar a posição da minha base de lugar, ela está no numerador, eu quero passar para o denominador, ou ela está no denominador, eu quero passar ela para o numerador, só a gente inverter o sinal do expoente. Então, se ele está no denominador positivo e eu quero passar ele para o numerador, ele vai para o numerador negativo. Então, a gente tem aqui, ó, 2,67 vezes 10 a menos 23 gramas, que lembra que o X estava ali na nossa coluna de gramas. Acabou. Uma molécula do CH4 pesa tudo isso aqui. Toda essa quantidade de massa aqui, que é muito leve. Porque lembrando que se o nosso expoente é negativo, significa que as nossas casas decimais estão completamente preenchidas à esquerda. Então, é como se fosse 0,00000 mais 20 vezes 267 gramas. Tranquilo? Então, essa é a quantidade de gramas que a gente tem para uma molécula do CH4. E agora você já consegue relacionar mol, número de massa e também o número de átomos ou molécula para qualquer coisa dentro da química. Com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Porque você sempre vai ser notificado quando surgir algum vídeo novo por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.